Os áudios vazaram e agora já estão aí disponíveis para serem ouvidos por todo o mundo. E eles endossam de muitas maneiras aquilo que o delegado, Dr. Vanderlei Pagliarini, falou ontem aqui no nosso programa, em entrevista ao repórter Bruno Tálamo, ao vivo e direto lá de São Sebastião, a região onde tudo aconteceu, não é? O que é isso? Um dos áudios, o Laurindo, que é uma das pessoas citadas e que deu o depoimento que levou o delegado a pedir o indiciamento do Jorge Sestini, o marido da Caroline Bittencourt, responsabilizando pelo acidente de uma maneira homicídio culposo, ou seja, sem a intenção de matar, mas tinha responsabilidade porque as medidas de segurança não foram tomadas e houve esses dois avisos. O primeiro teve resposta do Jorge Sestini, o segundo não teve mais, o que leva a polícia a acreditar, claro, não é, que a tragédia já tinha acontecido quando eles avisaram de uma maneira mais firme ainda de que tinha começado a tempestade, de que a coisa já estava muito séria e muito grave, que era para ele voltar. Já não teve mais resposta, porque provavelmente ela já tinha se afogado, ele já estava no oceano e o barco estava à deriva. Esses dois áudios estão embasando o indiciamento do Jorge Sestini pelo Dr. Vanderlei Pagliarini. E é isso que também agora está repercutindo, porque desde ontem, aliás, desde anteontem, não é, quando veio à tona no final da tarde que a polícia tinha pedido sim o indiciamento do marido da Caroline por homicídio culposo, porque ele teria a responsabilidade sobre a tragédia, embora não houvesse a intenção de matar, as opiniões se dividiram. Ontem a gente conversando ao vivo aqui com o delegado, ele não ficou muito satisfeito com as perguntas, na verdade, mas eu quis saber dele, por quê, não é? O indiciamento, se realmente o Jorge Sestini correu tanto risco de morte quanto ela. Ele salvou por um milagre, né? Aquela coisa que a gente fala aqui. Não chegou a hora dele, porque ele não tinha colete de salva-vidas, mas a embarcação realmente tinha os coletes de salva-vidas. Eles não usaram, mas assim, ele não é responsável por isso sozinho, não é? A Caroline Bittencourt era uma mulher de 37 anos, que não seria obrigada pelo marido a usar um colete de salva-vidas. Ela também sabia o risco que ela estaria correndo, que o colete de salva-vidas seria uma segurança a mais, isso normalmente, independente de tempestade que estava aí para se aproximar. Então, e ele não foi ouvido. O delegado também disse que não há necessidade do Jorge ter sido ouvido para que ele pudesse indiciá-lo, que ele já tinha, conteúdo suficiente para tomar essa decisão. Mas talvez, se ele tivesse sido ouvido pelo delegado, o que não vai acontecer, vai ser só por carta precatória, e ainda nos próximos dias, ele não foi ouvido antes do indiciamento. Se tivesse sido ouvido, talvez não houvesse essa história de homicídio culposo e tudo ficasse entregue por conta da fatalidade de uma tempestade mesmo que pegou a embarcação já no canal, já praticamente em alto mar. Poderia ter ficado por isso mesmo, mas não ficou. Agora, com os áudios, muita gente que achava que tinha sido exagerada ou precipitada a opinião do delegado já começa a mudar, dizendo, não, poxa vida, ele foi avisado realmente, porque é que ele não voltou. Aí, quando ele foi avisado a segunda vez, já era tarde demais, ao que tudo indica. Ou seja, a polêmica continua em relação ao indiciamento do marido da Caroline Bittencourt, não é? As opiniões continuam divididas. O delegado ontem não gostou e ficou muito chateado que eu tivesse dito aqui que realmente eu não concordava com isso, porque ele diz é a lei, ele não está cumprindo nada fora da lei, e isso a gente sabe. Já tinha avisado que seria de praxe essa investigação, mas o indiciamento, opinião muito minha, muito pessoal, né? Achei precipitado, realmente. Poderia ter sido dada a chance do Sestini dar ao lado dele dessa história, junta tudo, tira-se uma conclusão. Por lei não era necessário, eu poderia dar antes. Ok, mas eu acho que numa história como essa, numa tragédia, a gente tem que ter um lado mais flexível, mais humano, não se ater só
só a frieza da lei. A lei tem que ser respeitada, mas se junto com a lei a gente pode, não é, dar uma chance para o ser humano, pelo menos de se explicar, eu acho que isso deveria ter sido feito. Mas é só a minha opinião, isso não desmerece em nada o trabalho do delegado, que realmente foi fiel à lei e a justiça é para todos, não é? E agora ele ainda conta com o apoio à sua decisão desses áudios que só vêm embasá-lo ainda mais e que faz com que as pessoas e muita gente esteja mudando de opinião e não achando mais que tenha sido precipitado. Eu mantenho a minha opinião, mas a gente está vendo uma mudança pelas redes sociais do enfoque dessa tragédia. Então, vamos ouvir os áudios agora. Vamos lá. Fala, Jorge, tudo bom? Dá uma olhadinha aí, se pudesse antecipar, o tempo vai ficar feio. Mandaram um alerta lá de Itaim, o negócio tá feio. O canal por aqui já tá ficando, ali por trás da ilha já tá começando a ficar ruim, tem um cliente que já não tá conseguindo nem voltar, navegar ali. Então fica esperto aí, tá? Um abraço. Valeu, Magrão. Valeu pela preocupação aí, cuidar da gente. Tranquilo, tô aqui no canal já. Devo chegar aí umas 17h30 mais ou menos. Valeu. Tá vendo? Houve o comunicado e houve a resposta do Jorge. Esse comunicado foi feito pelo proprietário da embarcação. A informação consta do depoimento dele, proprietário da Lemar Garagem Náutica, que é o Leonildo de Oliveira. Segundo o delegado, as declarações permitem concluir pela responsabilização criminal do Jorge Sestini, porque ele disse à polícia que orientou na sexta-feira que o Sestini ficasse atento às mudanças climáticas, porque estava previsto um vento a noroeste entre sábado e domingo. E depois houve essa conversa, onde ele avisa que já está para acontecer, onde o Sestini já estava com a Carol, ainda estava mais ou menos tranquilo, pelo que ele fala, né? Ele fala, valeu Magrão, porque esse é o apelido do Lenildo, pela preocupação por cuidar da gente. Tranquilo, eu estou aqui no canal já e devo chegar aí, ou seja, em São Sebastião, 17h30 mais ou menos, valeu. Ou seja, ele não via nenhum risco naquele momento. Ele deu até uma previsão de chegada e tranquilizou o Magrão. Ele já estava no canal, ele não foi feito, não teve nenhum indício de que a ventania já estivesse se aproximando. Ele seguiu viagem e no meio do caminho tudo aconteceu. Vamos para o segundo áudio, onde já não existe mais a resposta. Vamos lá. Fala, Jorge, tudo bom? O negócio tá feio, cara. O canal fechou, tá feio e a previsão, não tem previsão de terminar isso tão cedo. É bom você nem tentar atravessar o canal aí, que afundou o barco no canal aí. Então é melhor você pernoitar por aí mesmo e amanhã, se o tempo estiver legal, você sai daí, sai mais cedo e vai embora. Entendeu? Porque hoje tá feio o negócio. É melhor você ficar para vir amanhã. A hora que dá uma melhorada aí. Me confirma aí. Um abraço. Daí vocês viram já o barulho da chuva intensa, não é? No fundo da conversa, do comunicado aí do Lenildo, segundo para o Jorge, não houve mais resposta. Mas assim, ele fala para o Jorge, fica por aí mesmo, pernoite, a coisa tá feia, o canal já fechou. Mas antes o Jorge já tinha dito para ele, eu já tô aqui no canal. Quer dizer, ele não teria nem como voltar e nem como seguir em frente, porque na verdade eles foram pegos no meio do trajeto, justamente pela turbulência, pelo vendaval, pelos ventos que poderiam ter chegado até a 150 km por hora. Então, esse aviso do Lenildo, ele já era inútil mesmo. Eu acho que ele tinha esquecido o que o Jorge disse lá no primeiro, porque na resposta do Jorge ele é muito claro, tá tranquilo, já tô aqui no canal, mas 5h30 eu devo chegar por aí. Quando ele avisa, fica por aí mesmo, pernoita por aí, vem amanhã porque a coisa tá feia, como, né? Vai pernoitar no meio do canal, em meio à tempestade? Não seria possível, não era mais possível voltar, porque o canal tinha sido fechado, não era mais, não é, realmente seguir em frente, e a sentença ali, infelizmente, acabou sendo de morte para Caroline Bittencourt, e agora um indiciamento que pode virar um processo que ele pode ter que responder por isso, no meu entender, muito injustamente. Bom, vamos encerrar aqui a nossa primeira página.